Desde os primórdios da existência humana, estamos em busca do segredo que nos permita viver para sempre. Ao longo dos anos, inúmeras tentativas foram feitas, algumas com um alto custo para a humanidade, tudo para descobrir se há algo além dessa existência terrena. Mas e se eu te dissesse que finalmente encontramos a resposta? Nesse vídeo, vamos explorar a teoria quântica que pode provar como nós vencemos a morte. Imagine saber que você nunca terá que enfrentar a inevitabilidade da morte. Essa possibilidade, de todas as hipóteses que existem, é uma das mais populares, mas essa ideia da imortalidade vai muito além do que parece. Viver eternamente significa que você poderia fazer absolutamente qualquer coisa que quisesse, para sempre. Mas pense bem, se você nunca morresse, qual seria o real significado da vida? Nos últimos anos, o interesse pela física quântica alcançou proporções astronômicas. Os cientistas desvendaram o mundo das partículas mais minúsculas e, com isso, abriram portas para uma nova era de descobertas nas áreas de energia, computação e medicina. Mas mais do que isso, o nosso crescente conhecimento quântico transformou radicalmente a maneira como enxergamos a própria vida. A teoria do biocentrismo, proposta pelo renomado cientista americano Robert Lanza, afirma que não foi o universo que criou a vida, mas na verdade, é a vida que criou o universo. Segundo o cientista, a consciência que existe dentro de você estava presente desde o início de tudo. O que acontece é que após quase 14 bilhões de anos, essa consciência chegou a um ponto que a permitiu fluir através de cada um de nós seres humanos. Isso significa que nossa visão da vida, do universo e de tudo ao nosso redor é processada pelos nossos cérebros, mas na verdade, o nosso corpo e o nosso cérebro podem não ser tão essenciais como nós pensávamos. De acordo com essa teoria, o seu cérebro e o seu corpo podem ser comparados a um modem, que capta e traduz os sinais da vida, e transforma esses sinais em uma experiência de vida que é única e exclusivamente sua. Mas e se o cérebro e o corpo morrerem? E se o modem for destruído? Ainda assim, a consciência não desaparece simplesmente, ela continua a existir e pode ser redirecionada para algum outro hospedeiro. Na realidade biocêntrica, a vida é o sinal. Embora possamos acreditar que ela depende completamente de um corpo para continuar, na verdade ela segue adiante, independente dele. É uma vida que você ainda desconhece, mas ainda é vida, de acordo com essa teoria revolucionária. Em algumas entrevistas, Lanza mencionou o famoso experimento da dupla fenda como suporte para o biocentrismo. Nesse experimento, cientistas demonstraram que a luz e a matéria podem se comportar tanto como ondas quanto como partículas, dependendo de como são observadas. Ou seja, esse experimento prova na prática como a consciência cria o universo, e não o contrário. O biocentrismo também se apoia no chamado argumento da sintonia fina. Embora muitos de nós acreditem que somos fruto da sorte, esse argumento surge a partir do momento que percebemos que existem tantas condições físicas no universo que possibilitam a existência da vida que é praticamente impossível acreditar que estamos aqui por acaso. Olhando pelo ponto de vista do biocentrismo, essas condições são explicadas pela ideia de que a consciência naturalmente buscaria e seguiria pelo caminho que tornasse a existência da vida possível. Segundo alguns estudiosos, todas essas evidências inevitavelmente levam à ideia de que há uma vida após a morte e de que a morte é uma ilusão. Afinal, a vida e a consciência não se limitam aos nossos corpos, e quando deixamos esse veículo físico para trás, a vida se dissipa como uma forma de energia no restante do universo, que foi criado por ela mesma e do qual ela faz parte. Além disso, o biocentrismo sugere que o tempo é uma construção da consciência dentro do nosso corpo físico, como uma forma de conseguir entender e também se lembrar das experiências vividas. No entanto, é importante ressaltar que o biocentrismo é criticado por ainda não ter muitas provas concretas para provar a sua teoria. Mas a teoria de Lanza não é a única que busca decifrar a imortalidade. Existe também a teoria da imortalidade quântica, baseada no conceito do multiverso. Essa teoria surgiu da interpretação de muitos mundos de Hugh Everett, que diz que a cada escolha que fazemos, uma nova realidade é criada. Essas realidades se dividem paralelamente umas às outras, de acordo com as pequenas ou grandes diferenças causadas pelas escolhas que fazemos. É uma ideia que tem inspirado muitos filmes de ficção científica e explora a possibilidade de eventos enormes serem determinados por escolhas simples, como decidir entre uma maçã ou uma banana. Mas o que isso significa para a vida após a morte?
A premissa básica da imortalidade quântica é que em um multiverso sempre vai existir uma realidade em que uma pessoa sobrevive. Acontece que a morte ainda é o final da linha, seja para a vida como um todo, ou seja apenas para a experiência física que estamos vivendo nesse momento. Mas essa é a pergunta que une o biocentrismo e a imortalidade quântica. Quando partimos, será que algum tipo de consciência, como uma alma, por exemplo, ainda permanece? E se isso for verdade, será que algum dia vamos conseguir entender exatamente como isso funciona? Se você aprendeu algo diferente com esse vídeo, curta e se inscreva no canal para descobrir coisas ainda mais interessantes. Vejo você no próximo vídeo.